E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Bora lá então, vocês já assistiram a aula que eu deixei para vocês sobre polaridade da ligação das moléculas. Aquela aula não foi gravada especificamente para o terceiro, mas é a mesma teoria, tá bom? Então a gente vai usar aquela teoria e fazer os exercícios aqui agora com vocês. Então vamos lá, gente, ó. Na apostila de vocês, exercício 1. Os fornos micro-ondas são aparelhos que emitem radiação eletromagnética, as micro-ondas, que aquecem a água e, consequentemente, os alimentos que contêm água. Então você vai aquecer alimentos no micro-ondas, aqueles que contêm água. Se você colocar um alimento seco no micro-ondas, não acontece nada. Por exemplo, se você pegar uma formiga e colocar essa formiga dentro do micro-ondas, não acontece nada com a formiga. Por quê? Porque ela não tem água dentro dela. Então ela não vai morrer. Consequentemente, os alimentos que a contêm, ok? Isso ocorre porque as moléculas de água são polares, condições necessárias para que a interação com esse tipo de radiação seja significativa. As eletronegatividades para alguns desses elementos estão representadas: hidrogênio, carbono e oxigênio. Com base nessas informações, forneça a estrutura e indica o momento dipolar resultante para a molécula de água. Gente, molécula de água, a melhor coisa que vocês têm a fazer é decorar, tá? Então aqui nós temos a molécula de água. A geometria da molécula de água é angular. Caso alguém não lembre a geometria, me pede a aula de geometria, eu também tenho gravado, eu mando para vocês, tá bom? Aqui então a geometria da água é angular. Lembrando, na tabelinha que vocês têm que copiar lá da videoaula. Então quem não copiou, tá? Quem só assistiu a videoaula, volta na outra videoaula de teoria, vai na tabela, e naquela tabela sobre polaridade, vocês copiem aquela tabela. Então a água aqui, ó, nós temos a fórmula angular da água. Obviamente, entre hidrogênio e oxigênio, quem ganha é o oxigênio, por isso que essa tinha sentido do oxigênio. Quem ganha é o oxigênio, ele falou aqui pela eletronegatividade, ó, o oxigênio ganha, tá bom? Então essa é a resposta dos vetor mi. O vetor mi resultante vai dar um vetor para cima. A letra B. Sabemos que praticamente não se observa variação na temperatura do dióxido de carbono quando está exposto às ações das radiações denominadas micro-ondas, forneça a estrutura da molécula de gás carbônico. Gente, o gás carbônico é o CO2. Qual a geometria? Linear. E as pontas são iguais, então é uma molécula apolar. Então o dióxido de carbono, sendo uma molécula apolar, portanto, segundo o enunciado, ele não interage de maneira significativa sobre a reação das radiações denominadas micro-ondas, apesar das moléculas das ligações serem polares, isto é, com diferença de eletronegatividade, a sua molécula tem um momento dipolar nulo, devido à sua geometria. Então, se vocês quiserem fazer por momento dipolar, tá aí, ó. Setinha para cá, o vetor mi resultante para cá, o vetor mi resultante para o lado contrário, pode ser feito assim. Se não, vocês só precisam de dizer que é uma molécula apolar, e ele falou que moléculas apolares não interagem bem com as micro-ondas. Próximo exercício 2. O dióxido de carbono, conhecido também por gás carbônico, é um óxido formado por átomos de diferentes eletronegatividades. Com base nessas informações, explique por que a molécula é classificada como apolar. Simples e fácil. Como que eu explico? Segundo a sua geometria, o vetor mi resultante vai ser igual a zero. Ou seja, o momento dipolar resultante é igual a zero. Aqui, ó. A molécula de CO2 é classificada como apolar por ter um momento dipolar resultante nulo. Certo? Monte a estrutura de CO2 indicando os momentos polares de cada uma das ligações e calcule o momento dipolar resultante. Já está calculado, é zero. Gente, você vê que a VUNESP, segunda fase, ela adora esse tipo de exercício. Então vamos pôr aqui a geometria, ó. Quem ganha entre carbono e oxigênio é o oxigênio, por isso que eu faço uma seta para lá. Quem ganha entre carbono e oxigênio é o oxigênio, faço uma seta para cá. Uma para um lado, uma para o outro, cancelam, né? Então as duas setinhas cancelam, beleza? Professor, o que significa esse 2 positivo aqui? Ó? É o momento dipolar, tá? Então o carbono tem momento dipolar 2 positivos para cada ligação. Por quê? Porque o oxigênio tem um dipolo negativo para um lado, um dipolo negativo para o outro. E no meio o carbono vai ter dipolo positivo. Não precisa de pôr essas coisinhas, tá? Nem precisa representar isso. Só de representar os vetores já é suficiente. Exercício 3, Unicamp. Vamos considerar duas buretas lado a lado. Numa coloque-se água, outra coloque-se benzeno. Mas não digo qual é qual. Pego um bastão de plástico e atrito contra uma flanela. O que eu estou fazendo no bastão? Eu estou polarizando o bastão. Isso a física nos ensinou, hein? Eu estou causando uma polarização no bastão. Abrindo as torneiras das duas buretas e deixando escorrer os líquidos que formam fios até caírem nos frascos coletores. Aproximo os bastões de plástico e posiciono no espaço entre os fios, bem próximos dos mesmos.
Aquele dado é para a letra B, tá? Isso aqui a gente vai resolver lá na letra B, depois a gente volta para cá. A partir da observação do experimento, como se pode saber qual das buretas contém benzeno? Opa, gente, bem simples, né? Se eu deixei o bastão polarizado, polar atrai polar. Então, na hora que eu pegar as duas buretas aqui, ó, essa aqui é uma bureta, tá bom? Esse é a bureta. O de benzeno, quando eu aproximar o bastão, ele não vai sofrer atração ou repulsão pelo bastão. O da água, ele vai sofrer ou atração ou repulsão, depende. Tá? Aqui eu fiz um caso ele sofrendo atração. Então, como vemos, o fio de água terá sua trajetória alterada, pois o bastão está carregado, o que influenciará as moléculas de água que são polares. O fio de benzeno não será influenciado, pois suas moléculas são apolares. Se em lugar de benzeno forem usados o tetracloroeteno e o 1,1 dicloroeteno, o que se observa ao repetir o experimento? Vamos voltar para cá então. Voltar para o slide anterior. Tetracloroeteno é esse daqui. Gente, se eu fizer um momento de polar nessa molécula, olha o que vai acontecer. Entre cloro e carbono, quem ganha é o cloro. Entre cloro e carbono, quem ganha é o cloro. Opa, essa vetor cancela com esse. Carbono e cloro, quem ganha é o cloro. Carbono e cloro, quem ganha é o cloro. Esse vetor cancela com esse. Então essa molécula vai ser apolar. Se ela é uma molécula apolar, ela segue o mesmo conceito que o benzeno, que também é apolar. Beleza? Aqui nesse caso, olha lá, o vetor cloro ganha. Cloro ganha. Entre hidrogênio e carbono, carbono ganha. Entre hidrogênio e carbono, carbono ganha. Todo mundo conseguiu perceber que tem um vetor resultante... Opa, não para baixo, né, gente? Tem um vetor resultante aqui que ele vai da esquerda para a direita. Por quê? Porque todas as setas estão apontando para a direita. Então aqui nós formamos uma molécula polar. A molécula polar, então a de 1,1 dicloroeteno, não vai ser possível identificar em relação à água, porque ela é uma molécula polar e a água também é uma polar, então elas vão ter a mesma característica. Agora, o tetracloroeteno, ele sim vai ser possível identificar facilmente. Voltando então, o que será observado se repetirmos o experimento? Então, ao invés de usar água e benzeno, usar o tetracloroeteno e 1,1 dicloroeteno, vai acontecer o quê? Vai acontecer a mesma coisa, tá, gente? Onde está o benzeno, a gente vai ver o tetracloroeteno seguir esse mesmo conceito. E onde estaria a água, quem vai seguir o mesmo conceito da água é 1,1 dicloroeteno. Tá bom? E aqui está a explicação para essa afirmação que eu falei para vocês. Então, a substância sendo apolar e polar, então o dicloroeteno se comporta como a água e o tetracloroeteno se comporta como o benzeno. Um processo industrial é realizado com o emprego de solução aquosa. Quanto maior a temperatura de ebulição da solução empregada, maior a eficiência do processo. Admita que uma empresa disponha de duas soluções aquosas, uma de fluoreto de potássio e uma outra de metanal, da concentração de 0,1 mol por litro, e identifique a solução disponível mais eficiente a ser utilizada, justificando sua resposta. Em seguida, apresente a forma estrutural plana do metanal, que é um aldeído, nomeie sua geometria e classifique em polar e apolar. Bom, gente, quanto mais concentrada a solução, maior a sua temperatura de ebulição. Isso ainda a gente não viu, ou melhor, a gente viu falando de propriedades coligativas. Então, quanto mais concentrada, maior é o número de propriedades coligativas. Se eu tenho o KF, que é o fluoreto de potássio, na hora que eu coloco ele vira K+, F-. Então, cada 0,1 mol gera duas partículas, num total de 0,2 mols. H2CO3, que é o etanol, o metanol, né, é o H2CO3. Na presença de água ele fica aquoso, então ele só se solubiliza. De 1 mol vira 1 mol, se era 0,1 formou 0,1. O mais concentrado é o primeiro, o KF. Então, continuando, logo a solução mais adequada é o KF, tá bom? Depois ele pede para vocês fazerem a geometria. C+O, HH. Para ser um aldeído tem que ter C+O na ponta. Como só tem um carbono, ele já está na ponta. H para um lado, H para o outro, geometria trigonal plana. Por que trigonal plana, professor? Porque o carbono está no centro, ele tem 3 ligantes, sendo que para o oxigênio ele fez 2 ligações, para cada hidrogênio fez uma, ele completou todas as ligações, não sobrou elétrons, trigonal plana. Se é trigonal plana e as pontas são diferentes, a molécula é polar. Tá bom? Você nem precisava de fazer um momento de polar, só pensar nisso. Trigonal plana, as pontas são diferentes, molécula polar.
Galerinha, por hoje é isso daí. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido essa parte. Beijinho no coração de vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.